Os médicos decidiram hoje adiar a alta do presidente Jair Bolsonaro, que estava prevista para depois de amanhã. O presidente deve ficar internado até pelo menos a próxima segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia todo em repouso completo no hospital israelita Albert Einstein, sem despachar ou participar de qualquer reunião de trabalho. O boletim médico divulgado hoje informou que ele voltou a receber cuidados de terapia semi-intensiva. Novos exames de imagem mostraram um acúmulo de líquido ao lado do intestino, na região da antiga bolsa de colostomia. Que o presidente foi submetido à punção para retirar esse líquido e permanece com dreno no local. O boletim informou ainda que Jair Bolsonaro apresentou ontem à noite elevação de temperatura para 37,3 graus e alteração de alguns exames laboratoriais, 2 sinais de um possível início de infecção. Os médicos, ontem à noite, ao realizar os exames, detectaram um aumento dos leucócitos. Então, imediatamente administraram antibióticos de amplo espectro, de forma a atacar todas as possibilidades para uma eventual infecção. Os antibióticos que o presidente está recebendo são injetados junto com o soro. E para vencer a eventual infecção, eles precisam ser aplicados por no mínimo 7 dias. Com isso, a previsão de alta, que inicialmente era para depois de amanhã, foi adiada. A previsão agora é que o presidente Jair Bolsonaro fique internado no hospital Albert Einstein, pelo menos até a próxima segunda-feira. Ainda segundo o boletim, a febre já baixou e o intestino do presidente está voltando a funcionar. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Em Brasília, deputados e senadores iniciaram oficialmente hoje o chamado Ano Legislativo. Na primeira sessão, foi lida uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro com um recado claro para a importância da reforma da Previdência. O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, presidiu a primeira sessão do ano do Congresso, envolvendo Senado e Câmara. Tradicionalmente, a sessão começa com uma mensagem enviada do presidente para os trabalhos do Legislativo. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregou a mensagem do presidente Bolsonaro com mais de 200 páginas com as prioridades do governo. A primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos, do PR, leu a apresentação. Bolsonaro disse que era uma mensagem de esperança e que o governo estava declarando guerra ao crime organizado. Guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção. O governo reafirmou a prioridade para a reforma da Previdência. O grande impulso deste novo ambiente virá com o projeto da nova presidência, retificando da nova Previdência, que é uma pauta de fundamental importância. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. E defendeu os direitos humanos e a liberdade de imprensa. Rejeitamos as ditaduras, a opressão, o desrespeito aos direitos humanos. Vamos defender sempre a liberdade de opinião, de crença, de imprensa, de manifestação religiosa e de pensamento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse que é necessário que o país retome o caminho do desenvolvimento, combata o aumento da criminalidade e sugeriu um pacto entre os 3 poderes. Que envolva reformas fundamentais, que estamos cientes serem necessárias para a nação brasileira, como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária, e que compreenda necessariamente uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro de insustentável inadimplência. Os presidentes do Senado e da Câmara reconheceram a importância da reforma da Previdência e sinalizaram que vão tratá-la com prioridade. O Executivo está ultimando sua proposta e caberá ao Congresso examiná-la na forma, mérito, tempo e diálogo com toda a sociedade.
Na condição de representante do povo brasileiro, nossa responsabilidade é muito grande. Devemos aprovar uma reforma adequada às exigências de dinamização da nossa economia. Ao mesmo tempo, precisamos ter sensibilidade para evitar que o sacrifício imposto ao conjunto da população venha a ser demasiado e injustamente distribuído. Não há como nos afastarmos ou nos omitirmos quanto aos ajustes prementes e necessários, bem como na avaliação de propostas de reformas sensíveis. A primeira delas, diga-se, a reforma da Previdência. O ministro Onyx Lorenzoni, que será um dos responsáveis pela articulação do governo com o Congresso, também defendeu um pacto em torno da aprovação da reforma. Deverá ser feito um grande pacto nacional em torno da nova Previdência brasileira, porque nós precisamos, e todos nós sabemos disso, consertar o presente e preparar o futuro. E é isso que nós vamos fazer. A seguir, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, manda para a primeira instância a denúncia contra Michel Temer no caso dos portos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresenta propostas de medidas duras contra a corrupção, os crimes violentos e o crime organizado. Sabão, sabão, sabão. Sabão, sabão, sabão. Sabão, sabão, sabão. Choveu, virou sabão. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, mandou para a primeira instância um inquérito que investiga se o ex-presidente Michel Temer e outras 5 pessoas participaram de atos de corrupção na edição de um decreto para o setor de portos. Michel Temer, do MDB, perdeu o foro privilegiado, o direito de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com o fim do mandato de presidente da República. Por isso, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que o caso vai tramitar na 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. Temer foi denunciado no fim do ano passado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de integrar um suposto esquema para favorecer empresas na edição de um decreto do setor portuário. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o decreto, segundo a Procuradora-Geral da República, é apenas o ato funcional mais recente identificado no curso da investigação, integrando uma sequência de tratativas ilícitas e de pagamento sistemático de propinas que perdura há mais de 20 anos. E que, ainda segundo a denúncia, o ex-presidente Michel Temer estaria no epicentro do sistema criminoso, dado seu poder político para obter benefícios para os empresários do setor portuário. Ele estaria atuando desse modo desde 1998, quando, na condição de deputado federal e líder da bancada do PMDB na Câmara, fez as primeiras indicações para o comando da Companhia das Docas do Estado de São Paulo. O inquérito dos portos foi aberto em setembro de 2017, após a delação da JF. Os executivos declararam que houve pagamentos de propina a agentes políticos, entre eles Temer. Ao todo, a PGR aponta movimentação indevida de mais de 32 milhões de reais. Quando a PGR apresentou a acusação, faltavam 12 dias para o fim do mandato de Temer e não havia tempo hábil para o Congresso decidir se a denúncia poderia ser ou não analisada. Por isso, na época, Raquel Dodge pediu que o STF remetesse o caso para a Justiça Federal, a quem caberá decidir se, de denunciado, Temer passará a condição de réu. A procuradora Raquel Dodge denunciou mais 5 pessoas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Entre elas, o ex-assessor especial da Presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, e o coronel aposentado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, amigo do ex-presidente. Outro inquérito em que Temer é investigado saiu hoje do Supremo. O ministro Edson Fachin mandou para a Justiça Eleitoral o inquérito que apura suposto recebimento de 10 milhões de reais em vantagens indevidas da Odebrecht por Temer e pelos ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. É o caso de um jantar no Palácio do Jaburu, em 2014, quando Temer era vice-presidente da República. Segundo delatores, nesse jantar foi acertado o repasse ilícito do dinheiro ao MDB, o que Temer nega.
Fachin também enviou para a primeira instância outros 2 casos. O primeiro envolvendo o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o homem da mala de R$500 mil da JBS. Na outra denúncia, a PGR acusa Temer de ser líder da quadrilha que, segundo os procuradores, fraudava estatais. O ex-presidente também é acusado por obstrução à justiça pela suposta compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, que está preso. A defesa de João Batista Lima Filho voltou a afirmar que ele não praticou qualquer irregularidade ou ato ilícito. O ex-ministro Moreira Franco afirmou que não esteve no jantar mencionado na reportagem e que não praticou qualquer ato ilícito. A Odebrecht declarou que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos narrados por seus ex-executivos e que segue comprometida em atuar de forma ética, íntegra e transparente. As defesas do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Eliseu Padilha não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Rocha Loures. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, lançou hoje um pacote de medidas de combate à criminalidade e à corrupção. As propostas alteram 14 leis e precisam ser aprovadas pelo Congresso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou o projeto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e, em seguida, a secretários estaduais de Segurança Pública e a 12 governadores. O objetivo do pacote anticrime é acelerar o cumprimento da pena para condenados por crimes violentos, corrupção ou envolvimento com crime organizado. O projeto também prevê punições mais rigorosas e reforça a execução da pena após a condenação em segunda instância, que já ocorre por entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas que passaria a constar na lei. O Supremo já afirmou 4 vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. Ou seja, após o acórdão condenatório em segunda instância, inicia a execução. Certo? Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. Certo? Não adianta nada nós mexermos no restante da legislação se o processo penal não funcionar, se ele não chegar ao fim em um tempo razoável. Então não adianta você levar a pena lá de crime, por exemplo, não que o projeto diga isso, mas elevar a pena do crime de homicídio se o processo não chega no final. Eleva, fica algo simbólico e não funciona. O projeto prevê mudanças sobre julgamentos feitos por um tribunal do júri com a participação da sociedade, basicamente envolvendo casos de homicídios dolosos, com intenção de matar. Pelo projeto, a execução da pena começa imediatamente após a decisão do júri. A medida visa aumentar a efetividade do tribunal do júri competente para esses crimes. Eventualmente, o criminoso sai pela porta da frente. Eventualmente, ele pega um ônibus para ir embora para a casa dele e ainda divide as poltronas com os jurados, ou com testemunhas, ou com parentes da vítima. É possível sim mudar. O pacote anticrime também trata da legítima defesa. No caso de policiais em serviço, a proposta deixou mais claras quais situações podem ser consideradas ações de defesa. Na prática, policiais em serviço que matarem alguém em razão de um confronto e pessoas comuns que apresentarem provas de que a morte ocorreu em legítima defesa poderão ter o processo extinto, se o juiz considerar que não houve crime. O caso só será julgado se houver excesso, como, por exemplo, um número muito alto de tiros. Nesses casos, a depender da análise da Justiça, o projeto prevê a redução da pena pela metade ou até a anulação. O chamado excludente de ilicitude era uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. A proposta diz: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O que a proposta faz é, vamos dizer assim, retirar dúvidas de que aquelas situações específicas ali descritas caracterizam legítima defesa. Então, um agente policial que numa situação de sequestro de refém toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes, por questões até discricionárias ou subjetivas de interpretação da lei, às vezes essa situação não era assim entendida. Então nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. É uma interpretação. O projeto também prevê que condenados que cometeram crimes hediondos que resultaram em mortes
demorem mais tempo para conseguir a progressão de pena. Só haverá progressão se eles já tiverem cumprido 3/5 da pena e não 2/5, como é hoje. Além disso, o projeto inclui milícias na lista de organizações criminosas para que fiquem sujeitas às mesmas punições desses grupos. Moro também incluiu na proposta a plea bargain, um acordo em que o foco principal é a confissão de crimes do acusado, diferentemente de uma delação premiada, em que é preciso apontar os demais coautores. Isso não se confunde com colaboração. Acordo de colaboração, nós já temos na 12.850, foi amplamente utilizado na Lava Jato. É um criminoso que resolve trair os seus pares, colaborar, entregando crimes de terceiros, além do dele mesmo, e por isso ele recebe benefícios. No plea bargain, ele confessa, ele admite e negocia a pena. O que precisa? Confissão circunstanciada, uma proposta de aplicação da pena. A ideia aqui é diminuir, os custos do processo judicial, a velocidade de tramitação do processo, para que naqueles casos nos quais haja confissão circunstanciada, se possa resolver o caso sem um julgamento custoso. O ministro disse que a proposta estabelece que um juiz não irá validar esse acordo do acusado com o Ministério Público se a proposta de penas for ilegal ou desproporcional ao crime. E em casos de reincidência, o acordo tem que prever uma parte da pena em regime fechado. O projeto também criminaliza o Caixa 2, as doações eleitorais não contabilizadas. Uma medida importante para avançar e eliminar, vamos dizer assim, esse fator de trapaça dentro do processo eleitoral. É uma tipificação mais adequada a esse tipo de conduta. O pacote anticrime será enviado ao Congresso nos próximos dias. O ministro Sérgio Moro disse que a data vai ser decidida assim que a saúde do presidente Jair Bolsonaro se restabelecer. Moro deve ir à Câmara na próxima quarta-feira explicar pontos do projeto a deputados. A Câmara será a primeira a analisar as propostas, que mudam 14 leis. Como a gente viu no pacote de medidas, o ministro Sérgio Moro propõe mudanças na lei para combater as organizações criminosas. E uma das propostas nesse sentido é que fique explícito na lei que tanto as facções do tráfico quanto as milícias sejam classificadas como organizações criminosas. Elas surgiram prometendo a proteção que o Estado não conseguia dar aos moradores de comunidades. Em áreas controladas pelas milícias, grupos formados por policiais, bombeiros e agentes penitenciários, o tráfico de drogas não entrava. Do início dos anos 2000 para cá, esses grupos ampliaram os negócios. Além de segurança, passaram a controlar serviços de TV a cabo e internet, venda de gás, transporte alternativo e a cada dia diversificam ainda mais as fontes de renda. Já dominam a venda de água, de terras, até de cigarro contrabandeado e bebida falsificada. De supostos protetores, passaram a ser temidos. Você vive com medo constantemente. Você é intimidado o tempo todo. Hoje, os milicianos controlam áreas em 11 municípios da região metropolitana do Rio, onde vivem 2 milhões de pessoas. 1/4 do território da cidade do Rio é dominado por eles. São 37 bairros inteiros e 165 comunidades. E os milicianos querem mais. Travam verdadeiras guerras contra os traficantes para conquistar novas regiões. A milícia tem braços na política e as mãos sujas de sangue. Simplesmente matam quem desobedece às regras ou atrapalha os negócios. Uma das linhas de investigação da Polícia do Rio é que milicianos estejam por trás dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O combate às milícias se tornou um imenso desafio para a segurança pública do Rio. Hoje, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, propôs que fique explícito na lei que milícias, assim como facções do tráfico de drogas, são organizações criminosas. A medida é inspirada no Código Penal italiano, que cita os nomes de grupos da máfia. O texto amplia a definição de organização criminosa. Inclui grupos que usam a violência ou a intimidação para controlar a atividade criminal e a atividade econômica. E cita como exemplos os nomes de facções criminosas e as milícias.
Se você pegar a legislação italiana, você vai ver organizações de modelo mafioso, usa a palavra máfia. Isso tem uma força, as coisas ficarem mais claras. Qual o modelo? Organizações que têm controle de território, controle social e, atenção, controle eleitoral. Outra medida prevê que lideranças de organizações criminosas armadas comecem a cumprir a pena em presídios de segurança máxima e que o condenado por fazer parte de organização criminosa não poderá ter progressão de regime, condicional ou outros benefícios prisionais se ficar provado que ele mantém o vínculo com a organização. O que nós quisemos fazer é, nós temos as nossas organizações criminosas, algumas conhecidas nominalmente, vamos então deixar claro na lei, isso pode ter um efeito importante, se aprovado, que manda um recado claro que essas organizações estão fora da lei, juntamente com as outras medidas que impõem regime em penitenciária de segurança máxima para lideranças e, igualmente, que proíbe progressão para aqueles vinculados a essas organizações. O pacote anticrime teve repercussão entre associações e entidades da sociedade civil e do judiciário. Como nós já dissemos, o ministro Moro acabou de dizer, para começarem a valer, as medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso. A avaliação da maioria dos líderes da Câmara e do Senado é que as medidas seguem o que foi prometido pelo presidente Jair Bolsonaro na campanha e defendido em entrevistas pelo ministro Sérgio Moro. O presidente do Senado disse que ainda não conversou pessoalmente com Moro, mas afirmou que pretende acelerar o andamento da discussão e a votação do projeto no Senado. O combate à corrupção tem que ser bandeira de qualquer homem público. A sociedade não aguenta mais desvio de recurso público, má conduta. Então a gente pretende montar uma comissão especial de acompanhamento, mesmo não estando aqui, mas o Senado vai estar acompanhando para e passo o que estará acontecendo na Câmara. O ministro-chefe da Casa Civil falou que o pacote anticrime e a reforma da Previdência são as prioridades este ano da agenda do governo. O governo vai para a guerra sem nenhum temor e com a certeza de que o cidadão e a cidadã brasileira vão poder andar nas ruas novamente, em paz, nas cidades brasileiras. Entidades dos magistrados e do Ministério Público defenderam as medidas como da maior importância para combater a criminalidade no país e dar mais agilidade aos processos na justiça. Foram unânimes em dizer também que este é o momento mais adequado para debater e aprovar as leis. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros elogiou as propostas. Citou uma pesquisa feita pela AMB que mostra apoio acima de 80% de juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores ao uso da videoconferência nos processos judiciais e da negociação para que o réu admita a culpa e encerre o processo. Pontos da proposta do governo. O sistema de justiça precisa funcionar melhor. E ele funciona melhor quando a gente faz alterações legislativas importantes. Lógico que agora nós vamos nos debruçar sobre cada proposta, eventualmente vamos discordar de uma ou de outra, vamos fazer sugestões ao ministro e ao Congresso, mas como iniciativa é fundamental. O presidente da Associação dos Juízes Federais defendeu a proposta incluída no projeto da prisão de condenados em segunda instância e declarou apoio ao pacote anticrime. Vai tornar mais duro realmente o sistema, mas para combater exatamente aquelas situações que merecem uma resposta mais efetiva do Estado. Que esses crimes mais violentos, esses crimes das organizações criminosas, que redundam aí em desvio de bilhões de recursos públicos, eles têm que ter um sistema de combate mais efetivo e mais duro na medida do mal e do tipo de problemas que eles trazem para o Estado brasileiro. Mas pediu debate mais amplo sobre a proposta da legítima defesa para evitar abuso dos policiais em ação. Existe essa preocupação exatamente porque a legítima defesa sempre foi vista como um instituto em que tem a vontade subjetiva de se defender. Então ela não pode ser, de alguma maneira, justificar ou servir como cheque em branco para cometimento de algum tipo de ilegalidade. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República destacou que o pacote propõe modificações da lei que dão maior eficiência à justiça. As medidas vão todas na direção certa, são medidas importantes, algumas delas com pequenas modificações simples da legislação que permitem uma maior eficiência do sistema jurídico penal. O defensor público geral federal disse que as propostas de Moro refletem o resultado das urnas. Ele afirmou que vai formar um grupo para discutir as medidas. A gente
dentro da Defensoria Pública da União, deve constituir uma comissão para analisar o texto com calma, fazer uma proposição de uma nota técnica e apresentar de forma ponderada enfim, aos legisladores. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse que a OAB fará um amplo estudo para avaliar o projeto e afirmou que tão forte quanto o desejo de conter a escalada da violência e da impunidade é o desejo de realizarmos tal tarefa com uma sociedade justa, democrática e moderna que reconhece a importância dos direitos fundamentais e o respeito ao devido processo legal. Também em nota, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que considera as medidas apresentadas hoje como ponto de partida para aprofundamento do debate sobre como reduzir a violência no país. O procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, afirmou que é uma resposta contundente aos criminosos. No Brasil, vários tipos de crime ainda compensam, como o crime de colarinho branco, o crime de corrupção e o crime organizado. Esse projeto manda uma mensagem muito forte de que esse tipo de crime não vai mais compensar. Ele busca garantir mais efetividade da justiça, agrega a tecnologia, amplia os métodos de investigação e ainda por cima ele traz uma punição muito mais severa para pessoas que integram facções criminosas.